De certa forma, Augustus culpava a si próprio pelo fato de o primeiro filho não ter sobrevivido. Será que se estivesse perto poderia ter ajudado em algo? Pensava. Bem, isto ele não poderia saber. Só queria tentar fazer o possível para que aquela fatalidade não se repetisse. Vou pedir para me afastar por um tempo das tropas. No momento, o imperador deu trégua aos cristãos, e acredito que me será dado o tempo que peço. Rebeca ficou feliz ao saber daquela trégua. Sua mãe precisava saber disso também, a fim de acalmar seus pensamentos. Embora, mesmo assim, fosse preciso estar sempre atenta a Augustus. Não acreditava que ele perdoaria uma segunda vez se ouvisse algo a respeito de cultuar quem quer que fosse além dos deuses. Após a refeição, Augustus dormiu, e Rebeca, em seu íntimo, perdida em pensamentos, lembrava-se do homem que passara por ali. Será que voltaria a percorrer aquele caminho quando retornasse a Roma? Esperava que sim, embora de nada adiantasse pensar naquilo, pois não era livre, ainda mais agora, com um bebê e Augustus ele querer atenção. Com certeza não poderia mais fazer suas caminhadas, como fazia todas as manhãs. De qualquer modo, mantinha em seu coração a possibilidade de revê-lo algum dia. Rebeca assustou-se quando viu Augustus a contemplá-la. Em que pensas, minha querida? Noto um ar de saudade em teu rosto, ou será impressão minha? Não estás de todo errado. Lembrei-me de nosso primeiro filho e me pego pensando em se tudo dará certo agora. Certamente que sim. Pedirei eu mesmo aos deuses e lhes darei oferendas para que tudo saia bem desta vez, e abraçou. Rebeca temia que Augusto soubesse o que lhe ia na alma, por isso tentara disfarçar. Acreditava que o tivesse convencido, visto que ele mudara de assunto e dizia agora que queria fazer um berço para o bebê. Rebeca sentiu-se entusiasmada, pois com o primeiro filho não haviam providenciado isso. Será que aquilo interferirá na questão? Mais uma vez, perdeu-se em pensamentos. Rebeca tinha facilidade em se deixar levar pelos pensamentos, ficando por muito tempo a meditar sobre determinadas questões. Agora tentaria ser mais vigilante, pois Augustus estaria por perto e certamente exigiria atenção, tanto para si como para o futuro herdeiro. Capítulo 8. Rebeca havia feito mais amizade com Amaryllis, a ponto de ambas frequentarem mais a casa uma da outra. Acompanhava o crescimento do bebê de Amaryllis, vendo como esta se devotava como mãe à pequena criança, que lhe exigia os cuidados necessários. Era realmente uma linda criança. Com os cabelos cor de fogo, brincava agora com Rebeca e, a certa altura, tirando a diferença de idade, não se reconhecia quem era quem. Rebeca sempre gostara de crianças, embora não desejasse ser mãe. Não era uma questão de não querer, mas de ter um compromisso a tirar sua liberdade. Enfim, agora grávida mais uma vez, aproveitava para treinar as brincadeiras que faria com o futuro herdeiro, ou herdeira, de Augustus. Amaryllis tinha por Rebeca uma afeição de irmã. Viera a desposar-se com Lutero, e este estava longe de casa. Sentia-se sozinha, mas agora, com a amizade de sua vizinha, não mais. Rebeca, embora quase da mesma idade, era para ela uma mistura de mãe e irmã, além de amiga, com a qual sabia que poderia contar. Uma das questões que lhe confessara fora a respeito de sua fé. Tinha-a no Cristo, constatando porém que não podia falar daquele assunto com qualquer um, pois temia não sobreviver. Mas sentia segurança em dizer a Rebeca o que se passava consigo e ficava feliz em conversar a respeito de assuntos ligados à fé e à confiança em algo maior. Rebeca, por sua vez, sabia escutar as questões dirigidas a ela. Embora os pais seguissem o Cristo, assim como seus irmãos, e ela própria fora criada dessa maneira, não poderia dizer que, de coração, seguia essa mesma fé. Tinha certeza de que havia algo mais e aprendera a confiar nisso sem dar nomes, fosse ao Cristo ou aos deuses,
como fazia Augustus ou os patrícios da aldeia ali de Roma. Para ela, o sentimento maior era aquele que lhe ia ao coração, mas aprenderá a respeitar os pensamentos dos demais e, no momento, isso lhe bastava. Voltou ao lar e, como Augustus não estivesse servindo às tropas de Roma, ficava enciumado com as visitas constantes à casa de Amaryllis. O que fazes lá, minha querida? Acaso não te sentes bem em tua própria casa? Rebeca notou o tom alterado e sarcástico de Augustus e achou por bem tentar não discutir. Meu querido, aproveito estes momentos para treinar meus dotes de mãe com o pequeno de Amaryllis, assim vejo como farei com o bebê quando chorar ou algo assim. Entendo e fico satisfeito por querer ser uma mãe esmerada, mas acredito que, na hora em que precisares, saberás o que fazer. Quero que fiques mais aqui comigo. Não estou servindo às tropas para que possamos desfrutar destes momentos e cuidar, desde agora, de nosso pequeno que está por vir. Certamente, meu querido. Se isto te aborrece, tentarei não me ausentar tanto de nossa casa, embora acredite, pelo pôr do sol, que não fiquei lá mais que 2 horas. Sei disso, mas, se acaso quiseres, podes fazer com que a moça que visitas também venha aqui ter em nossa casa. Rebeca, temendo por Amaryllis e sua constante devoção ao Cristo, achou por bem que ela permanecesse onde estava. Falarei a ela como queira, mas acredito que, com os afazeres domésticos, não lhe sobrará muito tempo para vir nos visitar. De qualquer forma, faz o convite. Poderei também estreitar laços com seu esposo. O que achas? Por certo, seriam bons amigos. Falarei com Amaryllis e, assim que possível, faremos um almoço para que possamos estreitar os laços de nossa amizade. Temendo as consequências que essa união poderia acarretar, Rebeca achou por bem permanecer mais em casa. Já estava com 5 meses de gravidez e aos poucos sua barriga ganhava forma. Augustus se encantava ainda mais por ela e pelo bebê. Rebeca gostava do modo como Augustus a tratava, pois fazia de tudo para que estivesse bem e confortável. Certamente muitas das moças gostariam de ter se casado com ele. Como camponês, chamava atenção por seu porte e educação. Agora, como soldado romano, adquirira respeito e confiabilidade, chamando a atenção de quem quer que fosse. Isso a fazia se sentir bem, mas a verdade era que não o amava, e isso fazia toda a diferença. Constanza estivera com Teotônio, dia desses, a visitar Rebeca e Augustus. Rebeca podia contar nos dedos de uma das mãos as vezes que a mãe viera visitá-la. Sabia que não o fazia mais pela idade e também por questões religiosas. Ela mesma ficava mais tranquila em ver a distância entre Augustus e Constanza, já que a mãe, com a idade, deixava que sua fé falasse mais alto por muitas vezes. Teotônio sabia que Constanza estava cansada de esconder o que lhe ia na alma. Sua confiança no Cristo a fazia deixar de temer pela própria vida, embora ainda por muitas vezes, quando caía em si, tentasse frear seus impulsos, retomando a razão. Augustus gostava de visitas e sempre pedia que voltassem. Gostava de receber e conversar com amigos. Teotônio, em uma dessas conversas, aproveitou para saber como andavam as tropas e a perseguição aos cristãos. Soubera, infelizmente, de casos horríveis e pedira pela alma daqueles infelizes. Cada vez mais, Teotônio tinha para si a questão de que todos deveriam se irmanar, independentemente de sua fé. Seguia o Cristo, é verdade, mas compartilhava do mesmo pensamento de Rebeca e acreditava que o importante era o bem ser praticado e o mal abolido, a fim de todos viverem em um mundo de paz. Augustus gostava de falar de Roma e de suas habilidades como comandante. Era respeitado e temido, mas Rebeca, embora muitas vezes não visse mais o camponês com quem havia se casado, reconhecia em seu íntimo que ele ainda era a mesma pessoa e ficava feliz por isso. Ela completara agora 6 meses de gestação, e sua barriga já estava bem pronunciada. Tendo o porte pequeno,
a barriga ficava ainda mais evidente. Ao banhar-se, certo dia, notou um pequeno sangramento, o que a fez estremecer. Será que estaria acontecendo algo errado de novo? Chamou por Augustus, que veio socorrê-lo o mais depressa possível. O que tens, Rebeca? Augustus, olha. Augustus viu o sangramento, que ora parara de correr. Empalideceu e, com todo cuidado, colocou Rebeca no leito a fim de que repousasse. Acalma-te. Chamarei Constanza para que venha ajudar-te. Pedirei que, enquanto eu for até lá, tua amiga venha estar contigo, para que não fiques sozinha. Está bem. Talvez não seja nada, mas fazes bem em ir chamar minha mãe. Augustus ajeitou os travesseiros para Rebeca, que agora não sentia mais o sangue a sair de suas entranhas, e pediu ao Cristo e aos deuses que a ajudassem, para que tudo desse certo. Amarilis, agora com Rebeca, deixara seu pequeno com o esposo a fim de poder lhe dar mais atenção, caso precisasse. Augustus tentou ir o mais depressa possível. Ao chegar, Constanza viu pela sua palidez que estava aflito, e, ao saber do que se tratava, pediu a Teotônio que cuidasse de tudo enquanto estivesse fora. Arrumou alguns pertences e se dirigiu com sua pequena carroça a seguir-lhe o caminho. Capítulo 9. Ao chegar à casa de Rebeca, Constanza foi até a filha, que se encontrava no leito, para que repousasse o quanto pudesse a fim de conter qualquer sangramento. Constanza perguntou à moça, cujo nome ainda não sabia, como a filha estava, visto que Rebeca ainda descansava. Está bem, senhora. Custou a dormir. Estava agitada, mas pelo que pude ver não teve mais sangramentos. Tentei sentir a barriga e me parece que o bebê mexeu. Acredito que foi só um susto. Esperamos que sim. Qual é seu nome? Amarilis, senhora. Sou vizinha de Rebeca. Obrigada, Amarilis, Augustus agradeceu. Sou Constanza, mãe de Rebeca, e ficarei com ela até que o bebê nasça. Pode ir se quiser. Sei que tem um bebê pequeno também. É verdade. Se precisar de alguma ajuda, estarei um pouco mais ao alto na colina. Obrigada mais uma vez. Pedirei ajuda se precisar. Amarilis se retirou, e Augustus sentou-se perto de Rebeca. Mostrava em sua fisionomia grande preocupação. Parece que está tudo bem, Augustus. Tente ficar tranquilo. Tudo dará certo desta vez. Por pouco Constanza não demonstrou sua fé, embora acreditasse que Augustus talvez nem percebesse sobre o que falava. Se os deuses permitirem, tudo sairá bem. No dia seguinte, Rebeca acordou sentindo-se bem. Constanza estava a seu lado. Após ter preparado a refeição matinal para Augustus. Estás melhor? Como te sentes? Perguntou ela. Sim, mamãe, estou bem. Parece que não há mais sangramento. O que será que houve? Por que será que ao final da gravidez isto acontece? Não quero perder meu bebê novamente, mamãe. Isto não vai ocorrer, mas é melhor que repouses. Farei isto, embora já me sinta melhor. Augustus entrou no pequeno quarto e beijou Rebeca. Vinha com flores, e ela agradeceu. São lindas, meu querido. Fique tranquilo, estou bem. Não sentes nada, é verdade? Perguntou Augustus. Acredito que foi mais um susto, mas ficarei de repouso. Mamãe acha melhor. Ela tem razão, minha querida. Não te esforces. Rebeca sabia da preocupação de Augustus. Não sabia dizer qual seria sua reação caso o bebê não sobrevivesse novamente. Os dias foram passando, e Rebeca sentia-se bem melhor. Voltou a ficar de pé e a fazer pequenos serviços. Constanza ajudava fazendo o serviço que requeria maior força. Não queria que Rebeca fizesse nada,
mas a filha falava que não conseguia ficar deitada o tempo todo. Indo para o 12º dia após o episódio anterior, Rebeca deu um grito e sentiu a bolsa estourar. Constanza, ao se virar para a filha e ver a água que agora cobria o chão, constatou que seu neto não tardaria a chegar. Preparou tudo, e Rebeca agora aguardava a chegada do filho. Embora ainda não tivesse completado o tempo necessário de gravidez, Rebeca pediu que tudo corresse bem. O bebê era prematuro, mas pediu que estivesse com saúde. Augustus foi chamar Amaryllis, que veio socorrê-la prontamente. Constanza pediu ao genro que ficasse do lado de fora, e Augustus achou melhor atender ao pedido. Seu estado de nervosismo certamente não iria ajudar em nada. Desta vez, o parto não demorou muito, e logo pôde-se ouvir o choro da criança. Augustus entrou assim que ouviu. Vê, Augustus, disse Constanza. É um lindo menino. Tem o pulmão forte. Vês o quanto chora. Augustus segurou o pequeno nos braços e agradeceu aos deuses. Era de fato muito pequeno, mas por certo deveria ser pelo tempo, que ainda não estava completo. Depositou-o nos braços de Rebeca, que então pôde olhar com mais calma a criança. É lindo, e trouxe a criança para perto de seu seio, que agora sugava o alimento para si. Constanza agradecia a Deus por tudo ter corrido bem. Temia que a criança não sobrevivesse novamente, por ainda não ter completado as luas, mas agora lá estava seu neto, nos braços de sua filha Rebeca. Amaryllis, de volta à sua casa, contou ao esposo sobre o nascimento do bebê. Disse que fora até lá para ajudar, mas não se sentira à vontade com a presença de Augustus. Sabia que ele era um dos responsáveis por aniquilar os seguidores de sua fé, o que lhe causava arrepios. Sabia também que Rebeca não compartilhava da mesma fé desde menina, embora houvesse crescido ouvindo a fé dos pais, fato que contara a ela, pedindo que ficasse em segredo. Lutero sugeriu então que ela evitasse ir à casa de Rebeca, e Amaryllis concordou em fazê-lo. Os dias iam passando, e o pequeno de nome Augusto César, em homenagem ao pai, ia se desenvolvendo. Rebeca começou a retomar o serviço da casa, e Constanza partiu para seu lar após um mês ao lado de Rebeca. Teotônio veio buscá-la, para visitar sua filha e o neto, assim como parabenizar Augustus. Rebeca mostrava-se uma mãe devotada e feliz. Augustus, ao ver como ela cuidava do pequeno Augusto e constatando que tudo estava bem, disse-lhe que era hora de voltar a Roma. Rebeca, em seu íntimo, agradecia pela decisão, embora agora, com a família completa, já não se importasse tanto mais em ficar sozinha. Sabia que os tempos eram outros, e o que menos faria era dedicar-se às suas reflexões e pensamentos. Augustus partiria em uma semana, e procurou atendê-lo de todas as formas. Sentia falta das conversas com Amaryllis, agora poderia conversar com mais calma com a amiga. Amaryllis também sentia falta das conversas com Rebeca, embora não entendesse muito bem algumas das questões que ela lhe falava, mas procurava sempre escutá-la. Augustus partira. Rebeca lembrava-se do beijo que dera no pequeno Augusto e nela mesma. Podia dizer que ele era um homem realizado emocionalmente como soldado romano, embora ela não concordasse com as questões militares. Augusto era uma criança calma. Não lhe exigia nada além dos cuidados necessários que uma criança requer. Amaryllis passava algumas tardes com Rebeca, e ambas estreitavam a cada dia sua amizade. Augustus voltaria em 2 meses, e seu coração lembrou-se do homem que passara por ali a caminho de Roma. Será que nestes últimos tempos passara outras vezes? Não saberia dizer. Mas, se estivesse em seu destino vê-lo de novo, por certo veria. Rebeca possuía bastante leite, e Augusto se desenvolvia bem, visto que nascera prematuramente. Augustus ficaria feliz em ver o filho crescendo tão rápido e saudável. 2 meses passavam rápido, e Augustus logo estaria de volta.
Rebeca pensou que, quando Augustus voltasse, certamente desejaria ter com ela, dado o tempo de gestação durante o qual haviam estado afastados. Não sabia ao certo se Augustus tinha outras mulheres com as quais pudesse se divertir. Não sabia também se a ideia agradava-lhe ou não, talvez, assim, não exigisse tanto dela. Logo pela manhã, Rebeca ouviu o trotar de um cavalo. Era Augustus, que chegava feliz em retornar ao lar. Capítulo 10. Como era de esperar, Augustus estava morrendo de saudades e com um forte abraço enlaçou Rebeca, que respondeu com a intensidade que lhe era possível. Onde está nosso pequeno? Está no berço, querido. Augustus, como que mais rápido que os próprios pés, foi até onde se encontrava Augusto e, para sua surpresa, viu que já estava mais forte e não aparentava tanta fragilidade como quando acabara de nascer. Mas como está grande! Teu leite certamente é muito forte e está fazendo bem a ele. Ainda tens leite, não? Sim, meu querido, e muito. Augusto não tem do que reclamar. Fico feliz, Rebeca. Deixa-me pegá-lo. Augustus, com o pequeno em seus braços, era pura felicidade. Rebeca estava feliz em poder dar ao marido que ele tanto queria. Um herdeiro. Acreditava que, com isso, a cobrança dos últimos tempos teria fim, e não achava que Augustus pretendesse ter mais filhos. Ela mesma não imaginava se ver grávida de novo e passar por tudo aquilo mais uma vez. Mas deixaria o cargo dos deuses ou do destino. Rebeca acreditava que nem sempre era possível escapar de muitas das situações pelas quais passávamos. O destino, ou o que quer que fosse, daria um jeito para atravessarmos uma tempestade e chegarmos ilesos ao outro lado, ou perecer, se assim estivesse escrito. Quanto a ela, restava esperar e acreditar que o melhor seria feito, ou pelo menos ela mesma tentaria fazer o melhor que pudesse. Será que aquele homem estava em seu destino? Augustus arrancou-lhe de seus pensamentos quando Augusto chorou e o marido lhe pediu ajuda. Deve estar com fome. Dá-me ele. Augustus agora observava a cena que, para ele, talvez tenha sido a mais bonita que já havia visto. Rebeca amamentado o filho. Diante de tanta crueldade que pudera presenciar nos últimos tempos, aquela cena com certeza tirava um pouco do peso que ia em seu coração. Augustus não era um homem mau. Seguia as ordens de Roma, embora não concordasse com o que vinha sendo feito. Ele mesmo não seguia o Cristo, mas acreditava que não era preciso pagar com a vida por isso. Esperava que os deuses o perdoassem por tudo o que fizera, ou o próprio Cristo. Ouvira muitas histórias a seu respeito e acreditava ter sido um homem, como diziam, bondoso e que arrastava multidões com suas pregações. Quanto aos milagres, não sabia se de fato tinham acontecido, mas a fé que muitos tinham nele seu coração não conseguia ter, talvez pelo fato de sua família não lhe ter passado isso, e também não ter tido quem passasse isso a ela antes. Rebeca terminara de amamentar o pequeno Augusto, que voltara a dormir, agora com um ar satisfeito. Augustus foi se lavar, enquanto Rebeca cozinhava algo para que comesse. Sabes, querida, sinto falta desta tranquilidade. A agitação de Roma talvez seja boa para poucos dias, mas não para viver lá. Prefiro o ar puro do campo e a paz que só se consegue por aqui. E como andam os destinos de Roma? Não sei ao certo. Lido mais com soldados. A política não me chega aos ouvidos, mas, pelo que vejo, mudanças estão para acontecer. Não sei exatamente do que se trata, apenas escuto o que os soldados dizem entre eles. Que tipo de mudança? Não sei, querida. Talvez a mudança de quem governa. O fato é que tudo são rumores. Mas deixemos isto de lado e vem cá me dar um beijo. Estou com saudades. Augustus, tuas mãos estão sujas. Acabaste de comer. Não seria melhor esperarmos para mais tarde?
ainda de dia. Estás com nojo de mim? Certamente que não. Digo somente por estarmos mais à vontade com o cair da noite, e acho que poderias descansar, já que acabaste de comer. É verdade. Preciso descansar mesmo. Mas é que faz tempo que não deitamos juntos. Sei disso, meu querido, mas agora estás de volta e tens algum tempo antes de voltares a Roma. Quando pretendes fazê-lo? Não sei ao certo. Talvez daqui a 2 semanas ou um pouco mais. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Rebeca pensou que teria de usar de sua paciência para que aqueles dias passassem de forma a agradar Augustus, para que ele não se sentisse insatisfeito e não a questionasse novamente. Augustus foi deitar um pouco. Agora tinha a companhia do pequeno Augusto a dividir o quarto com ele, pensou Rebeca. Não estava de todo sozinho, riu dos próprios pensamentos. Rebeca não imaginava ter a visita dos pais naquele mesmo dia. Fazia algum tempo que não os via, para ser mais exata, acreditava que há quase um mês. Agora retornavam para ver se tudo estava bem. Mas Constanza não contava com a volta de Augustus. Rebeca abraçou o pai e a mãe, que logo viu o genro trazendo em seu colo Augusto. E nosso pequeno Augusto, como está? Perguntou Constanza. Muito bem, mamãe. Ainda tens leite? Sim, mamãe, e muito. Como está grande, disse Teotônio. Já não parece mais tão pequeno como quando nasceu. Não é verdade? Comentou Augustus. Também eu fiquei surpreso. As faces coradas indicam que está bem de saúde, falou Constanza. Ah, creio que sim, respondeu Rebeca. Certamente seus pulmões são bem fortes. Quando chora, tenho que logo dar-lhe o alimento, pois deve-se escutar a léguas seu choro. Augustus ria do que Rebeca dizia, e Constanza viu que sua filha fazia o marido feliz, e que este já não tinha o semblante tão endurecido pelas experiências com as tropas de Roma. Deixa-me segurar meu neto, Augustus. Posso? Certamente que sim, respondeu Augustus, transferindo o pequeno para o colo da avó. Vou aproveitar e conversar com Teotônio, e saíram lá para fora os dois. Rebeca, agora sós com Constanza, pediu que tomasse cuidado com o que dizia. Sei muito bem o que posso ou devo falar. Ainda não esqueci a conversa que teu pai teve comigo tempos atrás. Mamãe, não vês que é para o nosso bem que papai se preocupa? Sei bem da preocupação de Teotônio. O que não me agrada, ou não acho justo, é termos de passar pelo que não somos. Até quando passaremos por isto? Augustus comentou como andam as questões religiosas em Roma. Não, mamãe. Pelo que pude escutar, pouco ou quase nada mudou. Talvez não queira me dizer o que faz, visto que sabe que não concordo, ou por ter dado à luz há tão pouco tempo. Talvez ele não queira que meu leite seque, caso me entristeça. Menos mal que queira te poupar. Talvez seu coração ainda não tenha se endurecido de todo. Mamãe, Augustus não é um homem mau, somente cumpre as ordens do que lhe são mandadas. Mudaste de lado, Rebeca? Eu nunca disse que estava de um lado ou de outro. Também não concordo com as atrocidades que vêm sendo feitas. Peço sempre em minhas orações para que tudo isto acabe e a paz volte a reinar no coração de todos. Rezas para quem? Perguntou Constanza, e Rebeca tratou de mudar de assunto, visto que a mãe já estava inflamada. Ajuda-me aqui, mamãe, e tirou do fogão a lenha um assado que fizera, que estava a soltar labaredas. Capítulo 11. Rebeca ficou aliviada quando os pais foram embora. Preferia que Constanza estivesse longe de Augustus e, de certa forma, dela mesma. Era sua mãe, é verdade, mas tinham opiniões contrárias em muitas questões e, estando afastadas uma da outra, poderiam assim evitar muitos conflitos.
É claro que a amava, só pensava diferente dela. Aliás, Rebeca pensava diferente, segundo acreditava, da maioria das pessoas. Por quê? Ela mesma se perguntava. E, sem perceber, caía de novo em pensamentos e deixava-se levar. Acordou de si quando Augustus tocou-lhe o braço e ela retornou à realidade. Desculpe, querido, estava perdida em pensamentos. Não pude deixar de notar. Mas o que pensavas? Podes dividir comigo ou tens algum segredo que não queres que eu saiba? Segredo? De onde tiraste essa ideia? Sabes tudo sobre mim e o que me cerca. Não gosto quando falas assim comigo. Desculpa-me. Mas fico enciumado quando não tenho tua atenção e perco para teus pensamentos. Amo você. Não percebes isto? E agora mais ainda, por teres me dado nosso pequeno Augusto. Vês como está crescendo? Sim. Ele se tornará um homem bom e corajoso. E fiel às leis de Roma, completou Augustus. Rebeca não pôde deixar de pensar novamente em Constança e em sua família. Pediria aos deuses, ou ao próprio Cristo, pela sua proteção e a de seus familiares. Augustus agora o cobria de carinhos, e Rebeca não pôde mais continuar com seus pensamentos. Na manhã seguinte, Augustus começou a se preparar para seu retorno. Cuidava do cavalo e de seus pertences, como a espada e tudo mais de que um soldado romano precisava. Rebeca o viu afiar o instrumento cortante e se perguntou quantos haviam perecido nele. Tentou evitar tal pensamento, já que aquilo lhe dava náuseas. Temeu estar novamente grávida, mas, claro, não seria possível, pois fazia pouco tempo que se deitara com Augustus. As náuseas eram provavelmente da cena em que se formara em sua cabeça, e por isso tentava afastá-la da mente. Preferia que Augustus não tivesse se aliado às tropas, mas sim que estivesse, como um camponês, a mexer com as coisas da terra, os animais e a vida no campo. Mas também pensou que, se ele estivesse ali, não poderia ficar sozinha como gostava. Será que gostava de ficar sozinha ou só não o queria por perto? Acreditava ser um pouco de cada coisa. Se pelo menos o amasse, tudo seria mais fácil. Vem ver, querida. Olha que bela espécie de animal tenho aqui, e Rebeca foi ao seu encontro. É verdade. Não me lembro deste cavalo, Augustus. Compraste? Não, minha querida. Ganhei em virtude de agradar a Roma com minha lealdade. Rebeca pôde sentir que Augustus projetava-se a cada dia como figura importante e confiável dos governantes do império. Assim que terminares, vem para dentro, para que a comida não esfrie. Rebeca entrou na casa a fim de ver a lenha do fogão. Pensou em Amaryllis. Fazia já algum tempo que não a via. Esperaria Augustus retornar e iria ter com ela. O dia amanheceu, e Augustus depositou um beijo em Rebeca e no pequeno Augusto, partindo mais uma vez para Roma. Rebeca deixou-se ficar um pouco mais no leito a fim de contemplar seu filho, que ainda permanecia dormindo, mas não por muito tempo. Augusto começava a despertar, e Rebeca ofereceu-lhe o seio para que se alimentasse. Augusto tinha os olhos vivos como os seus. Constança já havia percebido isto, e Rebeca não podia deixar de concordar. Assim que Augusto começasse a dar os primeiros passos, ela o levaria a caminhar pelos campos a fim de ver as belezas do lugar em que viviam. Por ora, iria até a casa de Amaryllis com o pequeno no colo. Augusto já estava ficando pesado, e pensou que logo seria difícil carregá-lo e andar por determinadas distâncias. Abraçou a amiga assim que entrou na casa de Amaryllis, e esta retribuiu. Senti tua falta, Rebeca. Eu também, minha querida, mas tu sabes que, quando Augustus está de volta, não me sobra muito tempo para vir até aqui. Sei disso, e não quero que te prejudiques. Nossa amizade pode esperar um pouco.
Mas deixa-me ver o pequeno Augusto. Pelo que percebo, já não está tão pequeno assim. É verdade. Augusto vem crescendo a cada dia. Fico feliz. Vês que aquele tempo de quando nasceu tão pequeno já passou. Pedi ao Cristo pela tua recuperação e pela saúde dele. Sem querer, Amarilis deixara escapar sua convicção. Não te preocupes, minha amiga. Sei bem que acreditas, e tens em mim uma amiga. Jamais falarei sobre isto com Augustus ou com quem quer que seja. Amarilis agradeceu, embora ficasse preocupada sempre que deixava sua voz interior falar mais alto. Rebeca também brincou com o filho de Amarilis, que agora andava de um lado para outro, e Amarilis, por sua vez, ia atrás dele a cortar os ímpetos da criança. Rebeca ria da situação, e Amarilis dizia que chegaria sua vez. A tarde estava terminando, e Rebeca disse que tinha de ir. A amizade entre as duas enchia-lhes a alma, e ambas ficavam tristes na hora da despedida. Virei assim que puder. Tu também podes ir até minha casa. Augusto já não se encontra e não tens o que temer. Sei disso. Irei assim que puder, e mais uma vez um abraço pôs fim à visita de Rebeca. Rebeca sentia falta de caminhar e até mesmo de cavalgar. Pouco fizera, mas seu pai certa vez ensinara-lhe a cavalgar, e ela tinha adorado. De qualquer forma, sempre que caminhava por entre os campos e nas colinas sentia-se bem, e seu coração, de um tempo para cá, sempre lembrava-se de Otaviano. Era esse seu nome, não era? Que papéis seriam aqueles que tinha para entregar? Quem seria ele? Talvez não o visse nunca mais. Augustus o conhecia? Por certo que não. Augustus lidava com as tropas, e aquele homem parecia menos rude. Anoitecia, e pôde ver uma linda estrela que despontava no horizonte. Vês, pequeno Augusto? Olhar aquela linda estrela. Consegues ver? Onde ela está, existem milhões delas, e há outros mundos também. Rebeca mesma perguntou-se como podia ter essa certeza. Não sabia dizer, mas acreditava que havia algo mais que seus olhos pudessem ver. Talvez tratava-se da imortalidade da alma, como acreditavam os egípcios. Sim, realmente acreditava nisso. Entrou em casa e acendeu a pequena lareira. Estava mais frio do que nos últimos dias. Faria algo simples para que pudesse comer. Quanto a Augusto, não precisava se preocupar. O leite já estava pronto, e riu de si mesma. Aos poucos, convenceria Augusto a experimentar algum caldo ou coisa assim. Amarilis dissera-lhes sobre o alimento para os recém-nascidos, e Rebeca pôde ver como uma ajudava a outra. Amarilis com as questões do dia a dia, e Rebeca com a história sobre as coisas das quais gostava, como as estrelas e o mundo por trás de nossos olhos. Amarilis, embora admitisse agora para Rebeca sua fé, adorava escutar a amiga e também por vezes via-se perdida em pensamentos. Como a noite estava fria, Rebeca agasalhou bem a criança, que agora já dormia. Ela mesma puxou para si um cobertor de pele para se aquecer. Dormiu rapidamente e sonhou que estava em uma terra distante. Não sabia dizer onde, mas um homem ofereceu-lhe a mão, que Rebeca segurou. Parecia ser o homem que cavalgava a pedir informações, mas tinha o rosto diferente. Acordou e olhou para o lado, como que a procurar por Augustus. Não, estava só, e isso tranquilizou seu coração. Tentou dormir novamente, mas não sabia se iria conseguir. Capítulo 12. Rebeca olhou para Augusto e viu que precisava fazer roupinhas para ele. Estava perdendo quase tudo com seu crescimento. Quem sabe a Maria lhes guardara algumas roupas de seu filho. Talvez servissem. Sim, iria perguntar a ela. Augustus, estando em Roma, era solicitado a estar mais próximo dos governantes e a participar de reuniões nas quais os destinos de Roma eram traçados.
Pensou certa vez em mudar com Rebeca para a cidade e sair do campo. Queria que ela estivesse mais próxima a ele, assim poderia estar todos os dias com ela e seu filho. Falaria com a esposa a respeito da próxima vez que fosse para casa. Augustus via agora que com o tempo adquirira maior notoriedade e já não era simplesmente um soldado romano a cuidar das tropas. Gostavam de ouvir seus conselhos e o modo como usava de estratégia para que um plano desse certo. Vinha ganhando cada vez mais respeito, e muitas vezes fora convidado a festas a fim de estreitar laços com as pessoas mais influentes da época. Rebeca ainda não se dera conta disto, visto que, como estava longe, não participava rotineiramente da vida de Augustus. Suas visitas esporádicas não permitiam que ambos participassem do cotidiano um do outro. Augustus não sabia como Rebeca iria receber o que praticamente já estava acertado. Que viria morar na cidade. Sabia que fora sempre criada no campo e por certo estranharia aquela mudança. Augustus pensou em colocar uma pessoa para ajudá-la nos serviços domésticos a fim de que se dedicasse integralmente ao pequeno Augusto. Ficaria assim mais tranquilo sobre a educação do filho, visto que Rebeca só teria olhos para ele. Como só dali a 3 semanas estaria de volta, Augustus pensou em ver uma moradia para sua família que fosse aconchegante e lhe permitisse voltar com mais facilidade para ela todos os dias. Soube de uma que ficava a uns poucos quilômetros do centro e foi então conhecê-la. Sentiu-se satisfeito. Era maior que sua casa e ao mesmo tempo aquecida e aconchegante. Acreditava que Rebeca iria gostar. Rebeca, por sua vez, levava a sua vida com as caminhadas habituais, agora com o pequeno Augusto. Não eram tão longas como antes, mas respirar ar puro e poder estar em contato com a natureza faziam-lhe muito bem, dando-lhe a sensação de liberdade, que para ele era o mais importante. Amarilis deu algumas roupas do filho a Rebeca, que lhe agradeceu, combinando virem Amarilis e seu esposo para um almoço. Amarilis disse que não precisava, mas Rebeca fez questão, e Amarilis sabia que aquilo se devia à ausência de Augustus. O que Rebeca não sabia, porém, era que seria uma das últimas vezes que estaria com Amarilis. Fez um gostoso assado e deixou tudo pronto para quando o casal chegasse com o filho. Rebeca era outra pessoa quando não estava com Augustus. Era impossível não notar. Sempre se perguntava por que a mãe a casara tão cedo. Tinha tantas coisas para viver antes de ficar presa a alguém, mas sua mãe não entendia isso, ou não queria entender. Não sabia ao certo do que a mãe tinha medo. Mas agora, no fundo de sua alma, agradecia, pois a união com Augustus dera-lhe o pequeno Augusto. Nada era mais importante que ele. Augustus ficou feliz com a aquisição da casa. Suas condições financeiras atuais davam-lhe a possibilidade de comprar mais coisas, e gostava de dar uma vida de conforto para Rebeca e seu filho. Augustus tratou de deixar a casa devidamente pronta para que Rebeca viesse morar o quanto antes com ele. Certamente seria uma surpresa para ela essa mudança em sua vida. Quanto à casa em que moravam, deixaria para quando quisessem novamente ir para o campo, como uma segunda opção, ou, caso algum irmão de Rebeca quisesse morar ali, não haveria problema algum, faria até um favor, pois cuidaria da casa. Augustus tratou com uma mulher que estava à procura de serviço para que ficasse já a cuidar da casa, assim, quando Rebeca chegasse, estaria tudo pronto. Esperava ansiosamente para poder lhe contar sobre essa novidade. Rebeca administrava seu dia com o pequeno Augusto e as tarefas domésticas que, quando Augustus não estava, eram infinitamente menores. Rebeca tinha Amarilis para conversar, mas sentia falta dos seus e decidiu visitá-los com a pequena carroça que seu pai e Augustus tinham feito para ela a fim de se locomover, visto que não podia cavalgar com seu filho pequeno. Chegou à casa de Constanza para passar 2 ou 3 dias. Teotônio ficou feliz em poder ver o neto, e Constanza abraçou a filha, contente com a surpresa. Rebeca gostava de voltar ao lar. Aliás, por ela,
Lá era a sua verdadeira casa. Não que não gostasse da sua, mas não havia planejado morar lá. Fora obrigada, e só agora, depois de algum tempo, é que começava a fazer dela seu lar, assumindo uma identidade que a tornasse sua. Pietro veio receber a irmã, assim como sua cunhada. Nossa, mas como está grande! Rebeca virou-se para seu sobrinho mais velho e viu que o pequeno estava maior que Augusto. Seria bom ficar lá por alguns dias, pensou Rebeca. Poderia conversar, e Augusto também poderia brincar, visto que já entendia algo de se entreter com as mãos e a música. Sim, porque Rebeca possuía uma voz melodiosa, mais firme, e suas canções faziam Augusto repetir suas palavras inúmeras vezes. Constanza não tratou de cozinhar algo mais. Não era uma festa, mas ter a família reunida novamente sempre era motivo de comemoração. Pietro tinha ido chamar Lúcio e sua esposa, mas não sabia se viriam, vista que Lúcio não estava em casa e a cunhada o atendera dizendo que não sabia se ele voltaria hoje. Teotônio era dos mais felizes. Brincava com o neto, e este respondia com gargalhadas que se faziam ouvir até onde Constanza e Rebeca estavam. E como estás tu, Rebeca? Algo te trouxe até aqui, ou somente as saudades? Acaso não posso sentir saudades dos meus, mamãe? Tenho que ter algum motivo para vir aqui? É claro que não, e sabes disto. Rebeca se perguntava quando ela e a mãe realmente se entenderiam. Será que esse dia chegaria? Constanza, por sua vez, viu que era melhor fechar a boca a fim de manter a paz em seu lar. A mesa estava posta, e todos foram chamados para cear. Teotônio enunciou uma oração agradecendo o alimento, e Rebeca sempre ficava comovida com as palavras do pai. Era sempre muito bom estar de volta, apesar dos pesares, pensou Rebeca. Só não sabia que sua vida estava prestes a mudar e que agora ficaria mais afastada da família e dos amigos. Capítulo 13. Embora por poucos dias, Rebeca ficou feliz em ter estado com seus pais e irmãos. Sempre vinha renovada para casa. Aguardava para dali a alguns dias a chegada de Augustus. Sempre ficava mais inquieta com a possibilidade de ele aparecer. O dia estava bonito e pensou em colher algumas flores para enfeitar a mesa onde fazia as refeições. Augusto queria pegar as flores, mas era preciso ter cuidado para que não as levasse à boca. Rebeca ria de seu pequeno filho. Em alguns pontos, eram muito parecidos, os olhos sempre atentos eram deles. No que será mais que teria puxado um ou outro? Augustus tinha qualidades, por certo que sim. E também era um homem bonito, porém, mesmo com essas características, não se apaixonara por ele. Tinha bom coração também, embora nos últimos tempos suas atividades não demonstrassem isso e o fio de sua espada falasse mais alto. Esperava para Augusto uma vida tranquila. Gostaria que ele se dedicasse aos livros ou a qualquer atividade intelectual. Seria melhor do que abreviar vidas ou servir aos interesses de quem pouco se importava com o ser humano. Sua atenção foi desviada por um cavalgar. Seu coração disparou. Um breve pensamento ecoou em sua cabeça e a fez se lembrar do homem de Galha. Senhora. Rebeca virou-se como que a seguir a voz que já não lhe era de todo estranha. Sim. Vejo que estás acompanhada de um pequeno soldado. Seu nome é Augusto César. Está prestes a completar um ano. Acaso lembras de mim? Como não? Segues para Roma ou para qualquer outro lugar? Sim, é para lá que vou, mas não irei demorar. Voltarei em poucos dias. Não pude deixar de passar por aqui. Tenho por intuição seguir meu coração, e ele sempre me traz de volta ao que me faz bem para a alma. Os olhos de ambos se cruzaram. Rebeca sentiu o coração disparar. O que os deuses ou o destino queriam com ela? Senhor, peço-te licença, pois tenho que voltar. Não pretendo me demorar.
Só irei em busca de água novamente e partirei. Otaviano gostaria de permanecer muito mais ali com Rebeca, mas não sabia nada sobre ela e provavelmente seu esposo poderia aparecer e teria de se explicar. Peço desculpas por meu atrevimento. Não tens do que se desculpar, mas preciso ir para dar o alimento a este pequeno soldado. Otaviano riu, e Rebeca pôde ver que era um homem bonito, diferente nos traços e no porte em relação a Augustus. Também parecia não ser violento e ter caráter amistoso, mas era melhor ir embora. Boa sorte, senhor. Que os deuses te guiem. Otaviano fez um aceno de cabeça e seguiu seu caminho. Rebeca voltou à sua casa e colocou o pequeno Augusto no tapete de pele enquanto se refazia da emoção de ter encontrado tal homem novamente. O que ele estaria querendo com ela? Esse pensamento e tantos outros rondavam-lhe a cabeça, mas não conseguia colocá-los em ordem. Que bom que Augustus não estivesse por ali. Não saberia explicar a situação a ele, ou não conseguiria. Acreditava que sua reação atrairia, embora não tivesse feito nada. Mas Augustus não era inocente e agora, mais do que nunca, temia sua reação. Seu coração, embora fosse bom, tornara-o endurecido e não sabia mais do que ele era capaz. Tomou um pouco de água e deixou-se ficar ali a fim de colocar as ideias em ordem. Depois de algum tempo, o choro do pequeno Augusto tirou-lhe daquele torpor, e Rebeca voltou à realidade. Por certo deveria estar com fome, e providenciou o alimento para saciá-la. Em seguida, arrumou as flores em um recipiente e colocou algumas perto do lugar que Augustus reservava aos deuses, pedindo que a protegessem, sobretudo de seus pensamentos. Rebeca agradecia por esses dias em que se encontrava só. Bom, com Augusto César, apenas. Não gostava de dar explicações sobre o que fazia, aonde ia e, principalmente, sobre o que pensava. Nos dias que se seguiram, Rebeca pouco saiu de casa. Soube que o filho de Amarilis não estivera bem, mas já havia se recuperado. Precisava ir visitá-la, mas não queria sair, com receio de quem pudesse encontrar no caminho. Esperaria mais 2 ou 3 dias e iria. Talvez Augustus ainda não tivesse chegado e conseguiria levar algo para o pequeno de Amarilis e conversar um pouco. Mas Rebeca não levaria mais a compota que fizera para a amiga. Não que não pudesse, mas Augustus acabara de chegar e tudo se tornava mais difícil com ele por perto. O esposo a abraçou e beijou, e agora erguia o pequeno Augusto, que chorou assim que Augustus o pegou. Acaso não me reconheces? Sou teu pai. Rebeca notou a tristeza de Augustus. Meu querido, é natural que fique assim. Faz tempo que não o vê. Não fiques desse jeito. Logo estará pedindo teu colo. É só uma questão de tempo, e de ele se acostumar novamente com sua voz e com você. Sei disso. Sei que ainda é pequeno e pouco ou quase nada sabe, mas não é esta a recepção que qualquer pai gostaria de ter. Mas isto não vai acontecer mais. Virão comigo, e Augusto César vai, de agora em diante, ter seu pai e vê-lo todos. Os dias. O coração de Rebeca disparou. O que queres dizer, meu esposo? Que arrumei uma casa para que possamos morar em Roma, a fim de que estejamos unidos. Estou cansado de me ver só, às voltas com soldados. Quero minha família perto de mim. Mas fique despreocupada. Arrumei também uma pessoa que possa ajudá-la no serviço doméstico, para que te dediques somente a nosso filho. Já está tudo providenciado. Rebeca, imersa como que em um turbilhão de pensamentos, ficou em estado de choque. Não poderia mais caminhar, tampouco estar a sós, como gostava. E quanto a Marilis e seus pais? Não os veria mais. Acaso não te agrada a ideia de estar com teu esposo? Não é isso, meu querido. É só que a notícia me pegou desprevenida. Sabes o quanto gosto da nossa casa e da vida no campo.
Sim, sei disso, mas verás que pensei em tudo. Nossa casa é muito maior e tem o conforto que faz jus à minha nova posição. Farás novos amigos e, sempre que puderes, visitarás teus pais, e eles a nós. Rebeca não conseguia disfarçar sua reação ao saber de seu novo destino. Augusto agora brincava com o pai, já demonstrando reconhecimento. Vendo a cena, Rebeca retirou-se e pediu ajuda aos deuses, ou ao Cristo. Não queria aquilo para ela. Sua mãe entregara-lhe Augustus, e agora não tinha como mudar aquela situação. Mais uma vez perdida em pensamentos, Rebeca deixou-se ficar a sós por algum tempo, a fim de entender e aceitar o que o destino lhe impunha. Capítulo 14. Assim que Augusto dormiu, logo após ter se alimentado e cansado de brincar com o pai recém-chegado, Augustus foi falar com Rebeca. Com o tempo, ele também aprendera um pouco sobre a esposa e podia concluir que a notícia não lhe agradara. Não vês que quero o melhor para nós e nosso filho? Que prefiro vocês perto de mim a estar dormindo com os soldados, ou em algum lugar sozinho. Sei disso, mas pensei que com o tempo pudesses voltar, e não nós irmos ao teu encontro. No começo também pensei em ser assim, mas o destino ou os deuses fizeram com que eu permanecesse até melhorasse de posto. Acaso não ficas contente com isto? Ficaria sim, meu querido, se por trás dessa tua ascensão o motivo não tivesse sido vidas ceifadas. Não pensas nas famílias que ficaram órfãs de seus parentes e nas vidas que tirou em nome do que Roma acha que é certo. Rebeca aproveitava para colocar agora o ponto de vista que tinha desde há tempos. Sabes que não sou eu quem dá as ordens. Que somente as sigo. Mas não vês que é para o bem de Roma e dos que seguem aos deuses? Por que te incomodas com isto? Acaso não concordas? Não concordo em ter que pagar com a vida. Não concordo com isto. Também eu não fico contente em ver pessoas perderem a vida ou trabalhar em serviços para os quais não foram feitas. Então por que não voltaste para a vida no campo? Por que permaneceste lá? Que queres que eu diga? Foram os deuses ou o destino? O fato é que hoje ocupo uma posição com a qual não sonhei. Não te orgulhas disto? Não em ver o que te levou a tal posto. Augustus viu que aquela discussão, de fato a primeira em anos de casado, não levaria a lugar algum. Estava decidido. Iriam para Roma e pronto. Rebeca, por sua vez, viu também que não conseguiria mudar o que já estava decidido. Quando queres partir? O quanto antes. Amanhã, logo ao amanhecer. Está bem. Pelo que dizes, pouco teremos que levar. Arrumarei tudo quanto antes. Rebeca virou-se e começou a reunir seus pertences e o que achava que seria necessário. Augustus pensou que aquela reação era normal, mas acreditava que depois Rebeca iria se acostumar com a nova vida. Cansado, veio a dormir. Rebeca aproveitou para escrever uma carta a Marilis contando tudo o que estava acontecendo. Lágrimas vinham a seus olhos, e tentou encontrar alguém que pudesse levar a tal carta. Logo avistou um camponês e foi até ele. Já recolhia os animais, porém ela lhe pediu que fizesse esse favor. O jovem tranquilizou-a dizendo que naquele mesmo dia a carta estaria nas mãos de Amarilis, a quem ele também conhecia, visto que sabia quem era seu esposo. Rebeca agradeceu e se perguntou quando veria novamente a amiga. De volta à casa, viu que Augusto exigia-lhe os cuidados e não pôde continuar a arrumar o que iria levar. Na manhã seguinte, Augustus arrumava a carroça com os pertences e já estava pronto para partir. Rebeca, por sua vez, queria estender-se o mais que pudesse na arrumação e em deixar a casa, mas chegou a hora de ir embora. Augustus ia na frente com seu cavalo e conduzia com Rebeca a pequena carroça. A distância era de mais ou menos um dia, perto do anoitecer estariam chegando. Pararam para descansar e alimentar Augusto César.
Rebeca aproveitou para ver a paisagem que existia ali. Augustus permanecera calado quase toda a viagem. Tudo o que fazia era para o bem da família e não podia deixar de estar decepcionado com a reação de Rebeca. Começava a anoitecer, e Rebeca podia ver de longe as luzes das tochas de Roma. Chegavam a seu novo destino. Avançaram mais um pouco, e Augustus parou em frente a uma construção simples, mas com ar imponente. Não lembrava em nada sua antiga moradia. É aqui, minha querida, que iremos morar. Rebeca pôde sentir o pulsar de seu coração ainda mais forte. Assim que entraram, a criada veio recebê-los. Tomando aos poucos conta do que seria sua nova vida, e ainda sem estar acostumada a lidar com criados, Rebeca ficou sem saber como se comportar. Augustus, vendo a reação da esposa, tratou de tranquilizá-la, dizendo que iria se acostumar. Rebeca lançou-lhe um olhar que Augustus nunca tinha visto, e ele começou a acreditar que não conhecia aquela pessoa com a qual havia dormido durante todos aqueles anos de casado. Rebeca, pensando o mesmo, dizia para si que Augustus não a conhecia realmente, pois, se a conhecesse, não teria se casado com ela. O pequeno Augusto olhava tudo com curiosidade, e Augustus o pegou no colo para que Rebeca pudesse ajudar a criada a colocar os pertences nos devidos lugares. Antes de partir, Augustus havia dado ordens para que tudo estivesse arrumado e que algo fosse providenciado a fim de que pudessem comer. A criada, por sua vez, obedeceu a ordem e, pela primeira vez, Rebeca agradeceu por não ter de cozinhar, não que não gostasse, mas, depois de percorrer aquele longo caminho, ter de cozinhar algo seria ainda mais desgastante. Rebeca pôde ver que a criada fizera tudo com capricho, e Augustus viu a aprovação da esposa em seus olhos. Augustus, logo após a refeição, foi-se recolher, pois logo pela manhã teria de vistoriar novos cavalos que haviam chegado. Rebeca, no fundo, esperava que ele ficasse fora por algum tempo. Não queria dar-lhe explicações sobre o que sentia ou deixava de sentir. Não estava acostumada a isso. Nem a mãe dera satisfações sobre o que sentia, embora Constanza quisesse saber a todo custo o que lhe ia na cabeça ou na alma. Augusto César agora estava no colo da criada, e Rebeca percebeu que ela tinha jeito com crianças. Menos mal, pensou. Depois de brincar mais um pouco, Rebeca tomou o pequeno do colo da criada, e esta foi arrumar o que lhe cabia. Augusto adormecera também, e Rebeca enfim pôde ficar sozinha. Falou à criada que ela poderia se recolher e que no dia seguinte continuariam a arrumar o que haviam trazido. Esta fora sua primeira ordem para a criada. Não estava acostumada, mas não fora tão difícil quanto pensara.